Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20, versículo 32. E veja o que diz a palavra da salvação em Atos 20, 32. Veja o que diz a Bíblia. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para nos edificar e dar herança entre todos os santificados. Feche seus olhos para uma palavra de oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por esta honra de estudarmos a Tua palavra nesta noite. Pai maravilhoso, que as pessoas que vão acompanhar esta transmissão pela internet, que elas possam, Senhor Deus, nos seus lares, receber o alimento da Tua palavra, a força da Tua palavra chegue em cada lar, chegue em cada coração que está ouvindo, ó Deus, pela Tua infinita misericórdia, vai tocando o coração de cada uma delas, ó Pai, para fortalecer a fé de cada um, assim te pedimos. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, essas palavras que vocês leram em Atos capítulo 20, porque antes eu no grupo da igreja para que você pudesse acompanhar. Então você já viu a primeira passagem, já leu, que está em Atos 20, 32, aonde disse que Paulo estava recomendando a igreja, recomendando os irmãos. Ele disse: agora, pois, irmãos, encomendo-vos. Estava encomendando os irmãos. Disse: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus. Percebe? Encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Duas encomendações: a Deus e a palavra da sua graça, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Que palavra maravilhosa! Tem para nós essa mensagem sobre o valor da sua palavra, da Bíblia. O que ela vale? Quanto vale uma Bíblia? Qual o valor real de uma Bíblia? Essa que você tem aí na sua casa, você pode pegá-la, senti-la. É sobre ela que nós vamos falar nesta noite, que Deus pôs essa mensagem no meu coração para compartilhar com vocês. Essas palavras do apóstolo Paulo, elas estão, como falei agora, encomendando os irmãos, ou seja, a igreja, aos cuidados de Deus, para serem orientados pela Bíblia, pela palavra do Senhor. Ou seja, fé em Deus como Criador e mantenedor e fé na palavra de Deus. Muitas pessoas acreditam em Deus, mas eles têm dificuldade de crer na palavra de Deus. É interessante, porque se perguntamos a alguém: você crê em Deus? Ele diz: creio. E quando você mostra uma passagem a essa pessoa, uma passagem na Bíblia, e essa passagem muitas vezes exige renúncia, ele diz: mas eu não sei se realmente Deus disse isso. Você entende? Acredita que Deus existe, mas tem dúvida na sua palavra. Muitos são assim.
Mas nesta noite, Deus vai, através da sua palavra, nos mostrar passagens aonde cada vez mais nós nos firmamos mais nesta tocha de fogo e poder que é a palavra do nosso Deus. Paulo, quando disse essas palavras, ele pensava no futuro. Ele estava pensando no futuro. Como você pode olhar para os seus filhos e pensar no futuro deles? O que será desse meu filho? O que será dessa minha filha? O que acontecerá? Como será o futuro? Assim o apóstolo também pensava nos seus filhos espirituais. E ele encomendou cada um deles a Deus e a sua palavra. A orientação para todos nós. Como sendo um arrimo seguro. Ou seja, você deixar para o seu filho um arrimo seguro. Porque uma casa pode ser destruída. Um carro pode ser destruído. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus permanece para sempre. Se você deixar esse arrimo para o seu filho, se você incentivar seu filho a descobrir o valor da palavra de Deus, a temer a Deus, esse será o mais importante que você terá dado aos seus filhos, deixado para a sua posteridade. O legado será o legado da fé, a fé no verdadeiro Deus. Aleluia. Por isso ele pensava no futuro, no cuidado das pessoas. Paulo sabia que só há segurança real, verdadeira, em Deus. Ele sabia disso. As pessoas só podem ser verdadeiramente felizes com Deus. Você entende? Somente com o Senhor é que a pessoa pode ser verdadeiramente feliz. Aleluia. E ele busca essa felicidade. O salmista disse assim: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Entende? O ser humano busca por Deus. Muitas vezes essa busca pode ser por meios estranhos, fruto da falta de compreensão da onde é o caminho correto, e a pessoa começa a procurar em lugares que não são os lugares adequados. Mas essa busca está no coração. Um dia um pensador disse: há um vazio dentro do ser humano. Um vazio do tamanho de Deus. Ou seja, ele só vai encontrar a paz, ele só vai conseguir preencher esse vazio do tamanho de Deus quando Deus entrar na vida dele e preencher por completo os espaços, o espaço vazio. Agostinho, que foi um teólogo muito importante, muito valorizado nos estudos da teologia, da história da igreja, dos pais da igreja, dos pensadores da igreja. Ele disse: fizeste-nos, Senhor, para ti. Olha que coisa maravilhosa. Fizeste-nos, Senhor, para ti. E o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Que coisa maravilhosa. Fizeste-nos para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Jesus sabia disso. Foi por isso que ele disse: vinde a mim todos os que estão cansados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Então, quando Paulo diz que está recomendando
recomendando aqueles irmãos a Deus e a sua palavra, a orientação da sua palavra. Ele está direcionando todos para a vitória. Para a vitória. No final do versículo que você leu, a primeira passagem que lemos nessa noite, no final do versículo diz que Deus e a sua palavra, a orientação da sua palavra, ou Deus através da orientação da sua palavra, ele pode edificar o ser humano e dar herança ao ser humano. Edificar e dar herança. Você sabe o que isso significa? Através da palavra de Deus, Deus pode edificar a vida de um ser humano. É interessante, porque Deus criou o ser humano. Em Gênesis nós vimos como Deus criou o ser humano. Mas agora, Deus quer fazer uma nova criação. É uma criação espiritual. Por isso a palavra diz que Deus pode edificar, Ele pode construir aquilo que está derrubado pelo pecado, pelas tragédias desta vida. E a pessoa que está triste, que está com a vida sem rumo, Deus diz na sua palavra que pode edificar esse ser humano. Ele edifica esse ser humano e dá herança a esse ser humano. E a herança é a vida eterna. Essa é a grande bênção que Deus tem para aqueles que creem na sua palavra e que vivem de acordo com a sua palavra. Veja o que Jesus diz. Abra sua Bíblia em João, capítulo 6, versículo 63. Veja o que diz a palavra. João 6, 63. Diz assim: o Espírito é o que vivifica. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Você percebe? Espírito e vida. As palavras, olha o que Jesus diz. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Você percebe? Então, as pessoas que vivem nesse mundo material, onde só creem naquilo que pega ou naquilo que toca, de repente você chega para essas pessoas para falar de algo espiritual e há alguma reação contrária, que não crê, é descrente. Meu querido irmão, quem toca na Bíblia está tocando em algo do céu. Está tocando em algo espiritual. Você entende? Algo espiritual. Quando você tocar na sua Bíblia, se lembre disso. É espiritual. Porque Jesus está dizendo claramente que a palavra dele é espírito. É espírito e vida. Você compreende? Espírito e vida. E quando Deus diz que algo está vivo, é porque está vivo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então é algo sobrenatural. Os livros que falam, que foram publicados, os filmes que foram feitos, dizendo que Deus está vivo, são muito importantes.
qualquer livro, qualquer filme que declare que Deus está vivo, diante da incredulidade que há na terra, é maravilhoso. Isso contribui. Qualquer movimento que tenha de declarar que a Bíblia está viva é fundamental também. Quem dera que fosse lançado um filme também, como o outro, que dizia Deus está vivo, que é maravilhoso. Também um filme dizendo a Bíblia está viva. Essa palavra não morreu, essa palavra não está no passado. Essa palavra está viva. Você compreende? Quantas vezes chegamos na casa das pessoas para um estudo da Bíblia e a pessoa vai procurar a Bíblia e não encontra? Às vezes passamos 15 minutos aguardando, está procurando a Bíblia, está procurando e não encontra. Você tem que saber aonde está a sua Bíblia. Deixe-a sempre perto do seu coração. Saiba aonde está a sua Bíblia. É sua arma. É espírito, é vida, a palavra de Deus. A Bíblia está viva, conscientize-se disso. Se ainda não tem essa consciência, você que está assistindo pela internet, ou outros que vão assistir, a Bíblia é viva, ela não é um livro comum. Você pode pegar qualquer livro de história da humanidade, qualquer livro de romance, tudo, qualquer literatura. Não está viva. A Bíblia está viva, entende? Porque ela tem um poder dentro dela, um poder incrível, o poder da palavra de Deus. E você sabe o que foi que a palavra de Deus fez? É só abrir em Gênesis, você vai ver Deus falando a sua palavra e tudo passou a ser criado a partir da palavra de Deus. Você percebe? Essa palavra que criou o universo está aqui. Você entende? Pastor, mas isso é algo incrível. Eu tenho algo na minha casa que é a palavra de Deus, a mesma palavra que criou o universo. Sim! Você compreende? Louvado seja Deus, porque nesta noite o Senhor colocou esta mensagem no meu coração para refletirmos sobre o valor da sua palavra. Aleluia. Parece um livro comum. Quando olhamos para a Bíblia, no meio de outros livros, alguém que não tem a lupa da palavra de Deus, né? O entendimento, o discernimento, ele pode achar que é um livro igual aos outros. Pode parecer realmente um livro, mas é muito mais do que um livro. Porque Jesus diz que a palavra é espírito. É espírito e é vida. Aleluia. Então, quando ouvimos a Bíblia, ouvimos Deus falando. Você compreende? Quando ouvimos a Bíblia, quando lemos ou quando ouvimos, nós estamos ouvindo Deus falar. Você entende? Os apóstolos ouviram Jesus falando. Moisés ouviu Deus falando. Mas você também pode ouvir Deus falar. Porque quando a Bíblia está sendo lida, quando você abre os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus, Deus está falando com você. Você percebe? Aleluia. Glórias ao nosso Deus eterno. Então, quando ouvimos a Bíblia, ouvimos a voz de Deus, a voz do Senhor do universo. Isso é maravilhoso. Abra sua Bíblia agora em Provérbios. Veja o que diz a palavra. Provérbios capítulo 4. Encontre aí na sua Bíblia. Provérbios capítulo 4. E o versículo é o 20.
Provérbios 4, versículo 20. Veja o que diz a Bíblia. Filho meu, que coisa linda. Olha só como Deus se dirige a nós. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Você percebe? Deus se dirige ao ser humano com um rogo de amor, né? Ou melhor, como uma demonstração de carinho, de amor verdadeiro, de um pai para com o filho. E quando ele se dirige a este filho, ele se dirige com uma palavra de conselho, dizendo: filho meu, fica atento, presta atenção para as minhas palavras. Olha lá, filho meu, presta atenção às minhas palavras, as minhas razões, inclina os teus ouvidos para as minhas palavras. Deus está dizendo: pare o que você está fazendo e dê atenção à Bíblia. É interessante. Deus diz que é preciso inclinar os ouvidos. É preciso inclinar para as razões de Deus. Esse inclinar os ouvidos, ele exige uma atenção de alguém que está pronunciando alguma coisa, falando alguma coisa, e alguém que está ali naquele mesmo local quer entender o que ele está falando. Inclina os ouvidos, ou seja, chega perto, presta atenção, chega bem pertinho. Significa que você está interessado no que a Bíblia está dizendo, no que aquela pessoa está falando. Por isso a Bíblia diz: inclina os teus ouvidos. Inclina os teus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Então você tem que fazer algo. Não é só ouvir, porque você está no recinto e você está escutando. Não. O inclinar os ouvidos significa que você deve prestar atenção em cada palavra que está sendo pronunciada da Escritura Sagrada. Aleluia. Quem entender o que é a Bíblia, qualquer pessoa que realmente entender o que é a Bíblia, vai consagrar a vida inteira a ela. Entende? Quem entender o que é a Bíblia, vai consagrar a vida inteira a ela. Porque vai compreender o seu valor. Louvado seja Deus. Você sabia, meu irmão, que aqui na terra, Jesus Cristo, ele usou a Bíblia para pregar a palavra? Você sabia que Jesus Cristo, ele usava a Bíblia, que na época era somente o Antigo Testamento? Ele usava a Bíblia para pregar a palavra, para mostrar, assim como nós mostramos nos estudos bíblicos, mostrar, abrir a Bíblia, mostrar as passagens para as pessoas. Você sabia disso? Eu vou mostrar para você essa passagem. Veja em Lucas, abra a Bíblia em Lucas, Lucas capítulo 24. Lucas 24. E o versículo 25, nós vamos ler até o 27. Você vai. Lucas 24, do 25 ao 27, diz assim: e ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés
e por todos os profetas explicava-lhes o que deles se achava escrito em toda a Escritura. Você sabe quando aconteceu isso? Depois da ressurreição de Jesus, dois homens iam caminhando, eles iam falando sobre o que tinha acontecido, sobre a morte de Jesus. E, inclusive, os dois diziam que tinha havido uma notícia de que Jesus havia ressuscitado. Mas aqueles dois homens aparentemente tinham dificuldade de crer na palavra de Deus, porque quando Jesus diz, eu ressuscitarei ao terceiro dia, aquilo era a palavra de Deus. Então Jesus aproxima-se daqueles homens e começa a revelar, a mostrar, melhor dizendo, que aquilo tudo que aconteceu eram profecias se cumprindo. Porque aquilo estava escrito ou no Antigo Testamento escrito, ou falado diretamente por Jesus. E a palavra de Deus não pode deixar de se cumprir. Ela se cumpre com certeza. Não há possibilidade do que está na Bíblia não se cumprir. Então o Senhor, você viu aí o versículo final, você leu o versículo final, diz assim, e começando por Moisés e por todos os profetas. Moisés são os primeiros livros da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés. E em seguida por todos os profetas. Entende? Passando por todos os profetas. Isaías, Daniel. Jesus Cristo abre a Bíblia e explica para aqueles dois homens, mostra para aqueles dois homens, que estava escrito nas Escrituras, na Bíblia, no Antigo Testamento, estava escrito que tudo aquilo teria que acontecer, porque estava na profecia, estava na Bíblia. Então, veja, o instrumento que Jesus usou para a evangelização foi o mesmo instrumento que nós usamos, a Bíblia. Você viu aí, no final ele diz, e começando por Moisés, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, e por todos os profetas do Antigo Testamento. Explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Então essa maneira de evangelizar através do estudo bíblico que nós fazemos era a forma que Jesus fazia, como fez com este homem, mostrando esses homens, mostrando nas Escrituras, abrindo as Escrituras e mostrando, apresentando a sua doutrina nas Sagradas Escrituras. Aleluia. Leia a Bíblia, meu irmão. Leia a Bíblia. Receba cada palavra, porque é alimento para a tua alma. Veja um exemplo. Isaías, abra sua Bíblia em Isaías. Nós vamos encerrar com essa passagem de Isaías. Isaías 41. Nós vamos ler o versículo 10. Que você precisa entender, veja, o que a mensagem nesta noite, pelo Espírito Santo de Deus, que toca o teu coração, a intenção é despertar que muitas vezes é ensinada, mas tem dificuldade de ser sentida, de que a Bíblia é viva, é poderosa. E nesta noite Deus nos chama a atenção para que possamos, entendendo isso, colocar este poder em nosso benefício. Você entende? Você compreende? Então veja o que diz em Isaías 41, versículo 10. Veja o que diz. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus.
eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Você entende? Essas palavras podem entrar no ouvido e sair no outro. Alguém pode dizer assim, palavras bonitas, que coisa boa. Mas é muito mais do que isso. Veja, começa dizendo, não temas. Quem está dizendo isso? A palavra que é viva, não é um livro qualquer. A palavra que é viva está dizendo, não temas. Essa questão de crer. Se alguém chegar para você e dizer algo, aí você olha para aquela pessoa, quem é aquela pessoa? Você vê o histórico daquela pessoa, você vê a vida daquela pessoa. E você vai chegar à conclusão se aquela pessoa é digna de crédito ou não, para o que vem lhe avisar, o que vem lhe ensinar. A Bíblia é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que Deus está contigo, se a palavra de Deus diz, não temas, é Deus que está dizendo. Então você tem que crer. Porque Ele está falando que você não deve ter medo. Não tenha medo dos desafios da vida. Não tenha medo dos obstáculos, das dificuldades que aparecem durante a caminhada. Não tenha medo, Deus está dizendo. Você atravessará e será vitorioso, será vitoriosa. Não tenha medo. Não temas. Não tenha medo dos obstáculos. E por que não se deve ter medo? Por quê? Você viu o que diz na frente. Porque eu sou contigo. Aleluia. Porque eu sou contigo. Você tem ideia do que isso significa? Deus dizer a você, não tenha medo, porque eu estou contigo. Você tem ideia do que isso significa? Pode ser apenas uma frase vaga que o vento leva. Mas se você receber essa palavra, eis a grande diferença. Ela vai passando, a palavra entra nos ouvidos e ela pode ser esquecida. Como diz, entra no ouvido e sai no outro. Mas se você quiser receber essa palavra, ela dos ouvidos ela fica no seu coração. Você entende? Essa é a grande diferença. Porque muitos leem a Bíblia e não são abençoados. E outros leem a Bíblia e são muito abençoados. É porque aqueles que são abençoados são aqueles que recebem a palavra e não deixam para o outro ouvido e ir embora. Eles recebem a palavra e guardam no coração. O rei Davi disse, guardei tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Está entendendo? Mas você só vai guardar no seu coração se você tiver certeza que a palavra é viva. Compreende? Deus diz, não temas porque eu sou contigo. Ou seja, Deus, o Criador do universo, está dizendo que é contigo. Você entende? Isso não é uma coisa simples. Isso é grande demais. Não é um anjo que está dizendo que está contigo, não. É Deus. É Jesus Cristo. É o Espírito Santo. É Jeová, o poderoso. É Deus que está dizendo, não tenha medo, porque eu estou contigo. Aleluia, Deus Criador. Receba, irmão, receba essa palavra e seja vitorioso, seja vitoriosa na sua vida. Continua. Diz, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Quando você diz assim, Jeová é o meu Deus. Quando você diz assim, é uma coisa, né?
E outra é quando Deus diz, eu sou o teu Deus. Você percebe? Há um sentimento de reciprocidade. Você ama a Deus. Deus te ama. E Ele provou que te ama. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus criador do céu e da terra e sou o teu Deus. É assim que Deus nos diz a mim e diz a você. Ele está dizendo que te conhece, que te ama. Significa total confiança naquele que está no comando. Deus, o comandante do universo, o Criador. Ele está dizendo isso a você. Mas ele não diz somente isso, ele diz mais. Ele diz mais. Ele diz, eu te esforço. Você compreende? Só num versículo que nós vimos agora. E como é ouvir a palavra de Deus e trazê-la ao coração, é dessa forma. É meditando nela, é recebendo a mensagem, é pensando nela, extraindo dela a fé que ela... Ou seja, o objetivo dela é o nascimento e o crescimento da fé, o fortalecimento da fé. E quando você traz para o seu coração, a partir de uma leitura da passagem bíblica, com reflexão, procurando entrar no sentido de cada palavra, você é alimentado por Deus. Amém. Louvado seja Deus. A Bíblia diz em seguida, eu te esforço. É o que diz a palavra. Veja, é Deus quem está causando o esforço. É Deus. Um exemplo, quando um carro dá um problema, né, na bateria, é assim? Então chega as pessoas da rua, vão empurrar aquele carro, e o motorista fica ali, vai guiando apenas. O carro começou a andar e vai funcionar. Mas é porque alguém está esforçando ao impulsionar o carro para a frente. O motorista está ali apenas controlando, né, com o volante. Você entende? O esforço, até o esforço, é Deus que te dá. Essa é a graça do Altíssimo. Até o esforço, porque a Bíblia diz aí, Deus diz, eu te esforço. Deus faz isso por você. Eu te esforço. Deus faz assim. Ele diz, apenas se mantenha no teu lugar. Te mantenhas na fé. E deixa comigo, Deus diz. Você entende como é que Deus nos esforça? É dessa forma. O homem não tem honra nenhuma glória. A glória e a honra é toda de Deus. Até o esforço que esse homem tem, é Deus que faz, que provoca, que aciona esse esforço. É Deus. Mas não fica somente aí. Ele diz, eu te ajudo e te sustento com a destra da justiça, com a mão direita, com a minha mão direita da justiça. É muita coisa que Deus está nos colocando à disposição. O mais incrível é que é possível que você chegue numa casa onde tenham pessoas desesperadas. E você vê que aquelas pessoas estão realmente desesperadas, estão a ponto de cometer loucuras. E você olha em volta na estante e o que você vê? Uma Bíblia.
Você percebe? Está ali ao lado o manancial de toda a força, de toda a cura, de toda a libertação, de toda a paz, de toda a prosperidade. Está ali algo vivo. A palavra de Deus viva está ali naquela casa. E as pessoas estão sofrendo. E ao lado está ali a solução. Em cima da estante, às vezes. Tem um poder aqui dentro. Aqui tem um poder. Mas é preciso acionar esse poder. Esse poder é acionado com a leitura da palavra. Quando lemos a Bíblia de uma forma que refletimos em cada palavra, procurando receber a mensagem que Deus tem para nós, esse poder, ele entra na nossa vida, ele se aloja em nosso coração e as coisas começam a acontecer da maneira como nós queremos e pedimos a Deus. Quando os nossos pedidos estão para o nosso bem, para o bem da nossa família, para o bem do próximo, Deus atende. Porque esse pedido foi feito por meio da sua palavra. Aleluia. Glórias a Deus. Então, meu irmão, leia a Bíblia. Leia a Bíblia assim. Porque todo esse conhecimento que nós vimos agora no final do sermão se resume nesse versículo. Preste atenção. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Para alguém que não sabe como fazer, essas palavras podem desaparecer no vento. Mas alguém que sabe o valor dessas palavras, receber essa palavra para a sua vida, vai ficar com essa palavra, vai se sentir forte, vai se sentir abençoado. Você entende? Porque a palavra é viva, foi o que Jesus disse. A palavra é viva. Você precisa ter esse poder acionado na sua vida. É preciso acionar esse poder que está na palavra de Deus. Porque se a Bíblia diz não temas, que assim seja. Admita para a sua vida, cubra-se de coragem. Se a Bíblia diz que Ele mantém, eu te sustento, foi o que nós lemos. Se Deus diz na sua palavra, eu te sustento, se você recebe essa palavra para a sua vida, não se desesperará jamais. Porque você crê na palavra viva. Então é preciso fazer esse exercício de crença na palavra de Deus. Tem que crer em tudo que Deus diz. Fazê-la funcionar na sua vida, para o bem da tua vida, para o bem dos teus filhos, para o bem do teu casamento. Mas esse poder precisa ser acionado no teu lar, na tua vida. Aleluia. Então leia a Bíblia atentamente para cada palavra, atentando, como disse em Provérbios, atentando para cada palavra, se concentrando no significado de cada palavra, deixando cada palavra entrar no teu coração. Faça isso todos os dias. E depois, preste atenção, e depois, comece a observar que sua vida vai mudar, vai melhorar a cada dia. Faça esse desafio, faça esse propósito.
você verá a bênção entrar em sua vida. Então é um poder muito grande esta palavra. É preciso colocá-lo em funcionamento imediatamente em benefício de todos nós. Considere a palavra de Deus na sua vida e preste atenção no decorrer dos dias e veja as grandes bênçãos que Deus vai derramar sobre a sua vida. Você aí na sua casa, ore comigo agora. Vamos fazer uma oração, encerraremos esta programação. E eu gostaria que você, aonde você estiver, você possa ficar em pé para uma palavra de oração ao nosso Deus. E mesmo depois, quando esta programação gravada, que você estiver ouvindo ela gravada, mesmo gravada, você também fique em pé e faça esta oração comigo agora, no nome de Jesus. Feche seus olhos e diga comigo: obrigado, Senhor, por tua palavra, que nos edifica e nos torna herdeiros da salvação. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que é espírito e vida para nós e para a nossa família. Ajuda-nos, Senhor Deus, porque queremos estar atentos à tua palavra. Queremos inclinar os nossos ouvidos ao teu santo evangelho. Deus Todo-Poderoso, que esta palavra seja força motriz na nossa vida, no nosso lar. Nos dá coragem, Senhor Deus, disposição, como diz na tua sagrada escritura. Nos anima, ó Pai, porque queremos te servir. Porque queremos que esta palavra poderosa seja constante em nossa vida. Queremos aplicar os teus ensinamentos na nossa vida pessoal. Ó Deus Todo-Poderoso, na nossa família, Pai maravilhoso, queremos receber este poder que está na tua palavra e pedimos ajuda nesse discernimento da tua palavra. Dá-nos fé, Senhor Deus, aumenta a nossa fé. E sabemos que o aumento da fé vem quando ouvimos a tua palavra. Ó Deus maravilhoso, neste momento, toca o coração de todos os que estão em casa, que estão acompanhando esta programação, para que eles façam um voto contigo de todos os dias, cada um ler a Bíblia, Senhor Deus, cada um meditar na tua palavra e receber a bênção do teu conhecimento, e que a fé deles possa aumentar, e que os milagres aconteçam na vida de cada um dos que estão ouvindo a tua palavra. Toca o corpo de cada um deles, ó Pai, abençoando-os com saúde. Toca a mente de cada um, ó Deus, dando saúde psicológica, mental, Senhor Deus, para que eles possam dormir tranquilamente, que desapareça qualquer insônia, qualquer síndrome de pânico, de tristeza, de angústia, de depressão. Que essas pessoas, Senhor, possam se sentir seguras, como disse a tua palavra nesta noite, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor é que nos guarda, porque o Senhor é que nos sustenta com a sua mão direita. Pai maravilhoso, que todas essas bênçãos estejam no lar e na vida de cada um dos que estão nos ouvindo, assistindo esta programação, em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima programação, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com todos. Você na sua casa, que crê nessas palavras, diga amém. Amém. E aplaude ao Senhor Jesus. Até a próxima programação, em nome de Cristo. Salvado.